Olha, a igreja hoje
Não fale mais outra coisa que eu me não é água. Nem come.
E eu peço para a igreja estar orando por ela. Irmã Maria, vem fazer essa oração comigo, por favor. Orar para ela ficar nessa cirurgia que ela vai botar a perna agora. Ela já não está muito bem, ela está com o metrô para botar a perna dela. Porque senão vai tomar o corpo todo, a roxidão. Está toda roxa a perna dela. Então, assim, vamos orar. Aleluia. Igreja, vamos apresentar os irmãos da serva do Senhor. Nós vamos ter, porque o único que pode fazer alguma coisa é o Senhor, porque os médicos praticamente já estão falando o que é correto. Então, nós temos um Deus Santo e Misericordioso, que se for da vontade do Senhor, Ele fará o melhor. Glorioso Deus bendito, aqui estamos, Senhor, na tua presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e falhas, para que o Senhor venha, Senhor, ouvir as nossas orações. Perdoa nossos pecados, Senhor. Meu Pai, nos ajuda a estar na tua presença. Meu Pai, nesta noite eu te peço, vai ter contra aqueles enfermos, vai ter contra, Senhor, aquele que está necessitado do socorro, da misericórdia, da presença. Meu Deus, tu sabe, tu conhece a necessidade daquele homem, tu sabe, Jesus, a necessidade daquela mulher. Papai amado, e promete esta noite, como plantonista, Jesus Cristo, médico dos médicos, Senhor do Senhor. Meu Pai, essa equipe que está aí, Papai amado, seja com eles, Senhor. Deus amado, a causa os médicos podem não ter achado, mas o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo entra, meu Pai, naquele leito, entra naquele quarto do hospital, naquela UTI, naquela CTI. Pai amado, Pai querido, faz uma grande obra, faz, querido, o teu querer, a tua vontade, e o Senhor, que a tua serva venha, Senhor, contemplar, que a tua serva, Jesus amado, venha falar as maravilhas que o Senhor fez da sua família. Vai de encontro nesta noite, meu Pai, visitando o Heleno, Senhor, visitando a Regina. Vai, Jesus, fazer a cirurgia, porque a tua mão é poderosa, santa e misericordiosa. Alcança aquele homem, aquela mulher, e faz um milagre, Senhor, tudo para a tua glória, tudo para o teu nome ser glorificado. E ela vinha aqui, Senhor, contar o que o Senhor realizou. Papai amado, ajuda, nós somos fracos, mas nós temos um Deus Santo, um Deus poderoso, e ainda ouve a oração dos seus filhos. Faz o teu querer nesta noite, meu Pai, faz a tua vontade, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar orando por ele, Deus, eles não estão bem, eu acho que está cheio de não estão mal no hospital, tá bom? Eu vou tratar o assunto dos irmãos e as irmãs. Amém. Glória a Deus, Deus. Você está em casa para o servo do Senhor que já está aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você dá o servo do Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Aleluia. Amém. Saúde, amada igreja, com Amém, Jesus. Glória a Deus. o Senhor que nos deu vitória. Nos deu vitória. E as lutas, não sabemos, lutas com a família, com a gente mesmo. E Aleluia, Deus. nós somos advertidos a perseverar. O mais importante que nós somos, orientados por Deus, a perseverar nessa palavra. Perseverança, ela trouxe um testemunho tão grande, traz, que vale a pena meditar na perseverança. Sabe o que é perseverar? O que é perseverar? E tudo vai dar certo. Quando uma pessoa se desanima, você continua perseverando. Se ela se corrompe, você continua perseverando. Perseverar
admiro muito. E a perseverança daquele homem contribuiu de tal maneira que abrangiu o mundo e confirmado no céu. Sabe como se chamava ele? Chamava-se Heber. Eu gosto de meditar e crer. Contribui cada vez mais para você ser mais perseverante, mais justo. Aqui quero dar um exemplo disso. No capítulo 11 de Gênesis. Gênesis 11. Vamos ver aqui essa palavra sobre isso. Quando se trata de perseverança, ela tem um significado todo específico. É uma realidade. Capítulo 11 de Gênesis diz a palavra assim. Primeiro diz a palavra: toda a terra sua, toda a terra, uma mesma língua, mas aqui está escrito a torre de Babel. A torre de Babel. E aí entrou a discórdia. Foi uma discórdia. E naquela discórdia todos concordaram com aquele erro. Foi uma inversão e todos concordaram com aquela inversão. Só que teve imagina bem, numa grande multidão de pessoas, só um concordou que o outro estava errado. Ou não concordou. Porque, não sei se você não sabe, depois eu vou desse comentário com o Carlos Zelobar, depois, que depois que Adão pecou, há cerca de 2000 anos, o idioma de Adão pecou, ele pecou, mas o idioma dele, que era a maneira de entender e identificar o nome de Deus, ficou conhecido somente pelos objetos. E na Torre de Babel entrou aquela ideia contrária para confundir as pessoas. Não sei se todos sabem o que significa a palavra Babel. Sabe não? É uma cidade. Um nome. Mas qual o significado da palavra Babel? Babel é um lugar. Então, Babel, a palavra Babel quer dizer Deus. Isso. Tanto que o inimigo foi tão astuto que ele colocou o nome daquela torre, o nome que significa Deus. Só que as ações eram más. Por isso nós temos que ter cuidado na teoria e na prática. E o inimigo, irmão, intercedeu ali? Senhora? E ele, o inimigo intercedeu ali? É, isso. Não foi o ser humano? Usando o inimigo usando o ser humano. O inimigo usando o nome por nome Nimrod. Nimrod. Você pega uma nota, um dinheiro, uma nota, R$2, ou 100 ou 50, e naquela nota vocês vão ver o que lá? Uma mulher. Aquela mulher, ela chamava Samira. Aquela mulher ela foi mãe
ela casou com o próprio filho. E na lista vem quanto chama, por isso que é bom você aprender a palavra, quanto chama de demônio entrou ali. De tal maneira que isso cresceu tanto e contaminou até a moeda do mundo, a gente vê aqui no Brasil. A moeda com a foto de uma mulher que casou com o filho. A mulher Samira casou com o filho. Aí o que aconteceu? Naquela confusão toda, o nome era bom, mas a obra era má. As obras eram más, tá vendo? Que é perigoso, às vezes a pessoa, ela identifica realmente por Deus é Deus, mas só que as obras não condiz. Por isso que tem a doutrina chamada panteísmo. É a maneira de você, quando tem uma razão errada, mas não sair dela, uma coisa errada, mas não sair dela. Aí se torna como Deus. Deus na confusão. Só que no versículo 16, desse mesmo capítulo 11, fala de um homem. Ele viveu 34 anos e gerou Pelé. E tiveram gerações. Mas eu quero referir sobre esse homem aqui, ó, esse homem Érico. Quando eles confundiram as línguas, porque as irmãs não compreenderam, o nome era correto. A palavra Babel significa Deus. Só que devido às obras serem invertidas, tornou Deus, e o pronome é confusão. Confusão. Em vez de ser o Deus da verdade, foi o Deus da confusão. Compreendeu por que não pode haver confusão entre nós? Entenderam ou não? A gente tem que ter o máximo cuidado. O máximo cuidado. Eu sou crente. Eu tenho até os dons, pode até ter mesmo. Mas se criou confusão, o Deus que a pessoa está servindo é o Deus falso. Compreenderam? O crente, o cristão, não pode criar confusão uns com os outros. Porque confessa o nome de Deus, mas dá confusão, ao contrário. E ele perseverou assim. E nessa perseverança, mas foi muito maravilhoso. Vale a pena você dar uma olhada para isso, aquele mais perseverar. E naquela perseverança, ele foi um dos empregados da Torre Babel. Só que nesse capítulo 11, eles inverteram o nome das coisas, os nomes das coisas. Inverteram. Os nomes foram invertidos. Traz uma cadeira, então ele vai levar esse braço aqui, spray, ele leva spray. Então trocou o nome, está compreendendo? Para ninguém compreender a língua do outro. Aí, o que aconteceu? Ele, como empregado naquela construção, pedia para levar o spray, levava o spray. E eles não gostavam. Pedia para levar a cadeira, mas não era para levar a cadeira, no caso era para levar, se fosse hoje, o microfone, ou isso aqui. Entendeu? Era tudo invertido. Né? Quando dissesse liga o ventilador, teria que perguntar a cadeira, e não o ventilador. Tudo o contrário. Vê que a gente tem que ter muito cuidado para não fazer confusão. Aí virou só o quê? Confusão. Por que estou falando isso? Às vezes a pessoa, nós, sempre dirigente, pessoa, sempre falta de alguém na igreja. E a pessoa, sempre que ela fala, tem que saber, tem que cuidar. Aí pergunta assim, eu já vi, a pessoa pergunta assim, o que aconteceu que o irmão ou a irmã não veio mais na igreja? Irmão, Deus sabe de todas as coisas, só que quem está perguntando não sabe.
perguntando, não sabe, somos humanos, não sabemos de tudo não. E assim aconteceu lá na Torre de Babel. Só que Éder continuou firme, até ele foi dispensado da construção, mas continuou firme. E a sua família, o que eu estou falando? Você vai ter texto na Bíblia que você prega o texto e conta a história do personagem. É um dever nosso saber relembrar essa história do personagem. Aí, o que acontece? Ele saiu e foi para outro lugar, mas continuou usando o nome de Deus na posição certa. Aí, o objeto dela não é na época da língua de Adão e continuou. E o que aconteceu? Quando Deus disse a Isaac, perguntou a Abraão, no capítulo 22, versículo 4 e 5, 7, meu pai, aqui está o holocausto, aqui está a lenha e a ferramenta, mas onde está o cordeiro? Aí Deus respondeu na língua de Éder, Deus proverá, Jeová Jiré, a língua que Éder tinha conservado desde o tempo de Adão. Compreenderam como é importante perseverar? Aí ele respondeu na língua de Éder. Se nós vamos olhar na Bíblia de Gênesis, capítulo 14, versículo 13, diz a palavra que Abraão, o hebreu. Então a língua, ela está ligada, é aquela língua adâmica, ela veio lá do céu e plantou no homem. O homem distorceu a eficácia, o valor da palavra de Deus. Só que o perseverante, ele continuou perseverante. Aí, essa palavra, por isso que quando temos a epístola aos Hebreus, vem dizendo que um homem que perseverou. A palavra hebreu significa a linguagem de Éder. E essa linguagem de Éder, quando Deus falou com Paulo lá no capítulo 9 de Atos, ele falou em hebraico, que é a língua de Éder. E como Deus confia as pessoas que perseveram, é lindo. A igreja educada, irmãos, ela dificilmente se condena. Porque a perseverança, ela demonstra que a pessoa é temente a Deus. Tanto temente quanto sábios a Deus. Eu louvo ao Senhor, irmão? Sim. É bom, faz bem, não é? Aleluia. Amém. Louvado seja. Bem, graças a Deus. Eu cumprimento a nossa igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Quem tem nossa vitória nessa noite diz amém. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Louvado seja Deus, Santo Deus de Israel. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deixei a pedra do botijão. Eles perderam a chama e ficaram cobrando pra ele. É aquele louvor lá. O fim de todas as coisas. 3, 4, 4. 3, 4, 4. Isso. Louvado seja bem. Louvado seja Deus, prospere, né? Você me acompanha. 334 lá. O fim de todas as coisas não. Aqui está aqui, ó. O fim de todas as coisas vem. Não tá. É isso aí mesmo. É. E perfeito. Tá com essa novamente? O fim de todas as coisas vem. Não tarda. Cuidado, não
de salvação. Quem pois ouvir há de viver com Cristo na glória. Quem não ouvir há de morrer, tormento padecerá. Pois quem deseja sobre o mal vitória, A vitória. o sangue do Cordeiro poder encontrará. Louvado seja Deus também. Mas sempre quando eu ensino, me ensina aqui, louvado seja Deus também. Graças a Deus. Deus você coloca de pé, louvado seja Deus, fazer oração em favor da nossa família. Louvado seja Deus também. Quem crê que Deus é poderoso para a nossa família, diz amém. Louvado seja Deus também. Glórias a Deus, aleluia. Amém. Continua orando pelo Cristo, né? Louvado seja Deus. Foi o esposo ontem lá, deu uma oração. E a criança daqui está muito usando aquela sonda, meu Deus, que dó, louvado seja Deus. Mas não parava de rir a criança, a gente, né? Louvado seja Deus. Eu ainda a gente orando, louvando. E ele ria, louvado seja Deus, né? Que coisa linda, maravilhosa, né? E ela mostrando ali, louvado seja Deus, né? Só Deus para dar força. Foi as orações, viu, pessoal? 10 cirurgias aquela criança passou. 10 cirurgias, né? Sabe a alegria deles hoje, louvado seja Deus, né? A gente lá, né? Na casa deles lá, louvado seja Deus, né? E ele falou, se Deus permitir, louvado seja Deus, né? Para estar buscando ele estar aqui no próximo domingo, amém? Quem está continuando orando pelo Cristo, diz amém. Amém? Louvado seja Deus. Diz que é uns 3, 4 meses ainda vai ficar com aquela sonda. Mas quem crê que Deus é poderoso, louvado seja Deus, amém? Vai ficar com a sonda dele, diz amém. Vamos continuar, amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor amado, que neste momento, meu Pai querido, Senhor, venha, meu Pai, neste momento, ó, meu Pai, visitar, meu Senhor, todos os enfermos do Senhor, visita, meu Deus, meu Senhor, os hospitais, visita os UTI, meu Pai, visita os cancerosos, visita, meu Deus, meu Pai, todos os enfermos desenganados pela medicina, ó, meu Pai querido, que maravilha, quantos enfermos neste momento passando, meu Pai, pela cirurgia, meu Deus, meu Senhor amado, ó, meu Papai querido, que maravilha, ó, Senhor, que não ia ser os médicos, mas tem ser o Senhor cuidando desses enfermos, ó, meu Papai querido, que maravilha, estenda tuas mãos amigas sobre a vida desses enfermos, Pai amado, meu Pai querido, que maravilha, a coberta pelo meu sangue, meu Pai, visita nosso irmão Cristian, visita a sua esposa, aquela criança, o Cristo Júnior, ó, meu Papai querido, coloca teu sangue, meu Pai, sobre aquela criança, dando a cura e divina para ele, meu Senhor amado, confundindo os versos, meu Senhor, dando a bênção, vitória, livramento para aquela criança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor, amém. E eu quero agradecer a oportunidade, as palmas que dão para amém. Maravilha. Eu mexi com aquela assim. Depois eu mando mensagem para ele, só que eu não mando mensagem para Vamos dar prosseguimento à palavra. Sim. Como nós estamos falando sobre a doutrina do pecado, é isso? Doutrina sobre o pecado e as qualidades aqui, quantas consequências traz o pecado. É por isso que eu dei essa listagem para os irmãos, para de tempo em tempo os irmãos se lendo, não lê uma vez e depois, aí deixou um determinado local e não leu mais, é necessário que iremos sempre aprendendo a natureza do pecado, porque muitos confundem o pecado referente Deus, pecado, a longanimidade de Deus e também a graça específica de Deus. Pessoas que vivem no pecado, elas são abençoadas por Deus. Agora precisa analisar muito bem o tipo de bênção que as pessoas se desfrutam. As que vivem no pecado, ou não são? São ou não? Você não vai numa firma, alguém emprega pessoas
pessoa lá, justa pessoa numa firma, Sim. e a pessoa, ela não é crente, mas já é patrão. Ô patroa, não, ela é abençoada por Deus ou não? É ou não? Em que sentido? Na graça, chama graça comum. Graça comum. É a graça que todos têm. Mas não pode confundir a graça comum com a graça específica. Por isso que aqui as pessoas que são portadoras de pecados, elas também são abençoadas por Deus, mas apenas no conceito da graça. Essa palavra é dita por Cristo no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, pelos versículos 44 e 45. Jesus dizendo que Deus é perfeito até para com os bons e ingratos, faz com que a chuva desça para bons e maus. Mas não confunde essa graça passageira com a graça eterna. Por isso que quando tem ministério que prega a falsa teologia da prosperidade, a pessoa falsifica a palavra. Que eles acham que a pessoa que pobreza é sinônimo de pecado, mas não é não. A pessoa simples, humilde, por ser rica, ela tem a vida eterna em Cristo. Jesus pode ser um dia a pessoa pobre, bem simples, pode também ser um rico, não é? Igual Nicodemo se converteu e tornou um homem esperançoso do reino de Deus. Aleluia. E ele era senador, tinha uma graduação muito alta, além de ser membro da corte judaica, também ele era senador honrado. E não confunde uma coisa com a outra. Mas o que eu quero relacionar é que os descendentes de Caim foram abençoados. Interessante. Os descendentes de Caim foram. Olha a bênção deles aqui. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 5. Vamos para o Gênesis, capítulo 5. Vamos analisar bem. É capítulo 4, melhor dizer, Gênesis. Aqui aparece a descendente de Caim abençoada na terra. Só que foi uma bênção passageira. E naquela época, o perigo é que naquela época, um neto de Noé, ele criou o ministério de reforma. Antes do dilúvio, salvou muitas pessoas. Mas às vezes a pessoa é abençoada por Deus na parte material e não se importa com a parte espiritual, a mais importante. A mais importante é o que diz aqui a palavra de Deus. Se o irmão Carlos puder ler para nós, não vai entender. Mas no capítulo 4 de Gênesis, né? E versículo 18 até o 20. Capítulo 4. E Alinó nasceu Irá. Isso. Irá gerou Amaziel. E Malzael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. E o nome de uma era Adá. E o nome da outra Zilpa. E Adá e Biazabal. Este foi o pai dos que habitavam em tendas e telhado. Isso. Já era próspero. Porque eram fazendeiros. Uma nação que procedeu de Caim, um homem de Deus marcou ele com a marca da desorientação. Não tinha rumo certo. Mas aqui a palavra que aparece no versículo 20, eles sendo umas pessoas progressivas, de progresso. E o 21 diz a palavra: e o nome de seu irmão era Tubal Caim, o pai de todos que tocam harpa e flauta. Foi os primogenitores da música, primogenitores do ferro, descobriu o ferro, música, e também foi o grande agricultor naquela época.
salvação, porque ela era amaldiçoada, mas se arrependesse tinha salvação. Só que não, essa descendência, ela se isolou aqui. Ela não tem um segmento para frente, somente ficou nessa conclusão aqui, sem progresso para frente. Mas nós vemos que você vai lendo a Bíblia e vai contando a linhagem. Isso ocupa muita mente. Isso é muito bom para ocupar a nossa mente. A nossa mente ela tem uma possibilidade de sentir uma boa saúde constante. Você preocupa, você vai lendo a Bíblia e vai preocupando em compreender o sentido da Bíblia. Agora, referente a esse povo isolado, Deus levantou um homem inspirado por ele, por Deus. E aquele homem, ele fundou um ministério de reforma para a salvação. Sabe como chamava ele? Chamava-se Enos. No caso, leia 4, verso 26, do livro de Gênesis. Em Assete, mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Isso. Aí fundou um ministério de reconciliação. Porque a visão de Eva, depois de perdoada, ela foi uma visão ampla. Olha o que ela diz aqui no versículo número 26, o que ela diz no versículo 25. Ela concebeu à luz um filho e ela mesmo profetizou, ela não descartou. Por isso que a gente tem certeza que ela foi perdoada e Adão também. Mas só que nessa demonstração aqui, ela está mais dedicada do que a mulher está mais dedicada do que Adão. Se o irmão quiser ler o 24, que é muito importante para nós. 24? Porque é o 25, aliás, é 25, é o 25. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Ela não desistiu, porque Deus me deu um filho qualquer, não. Sete foi substituído em lugar de Abel. Por quê? Por que em lugar de Abel? Porque acima de Abel só Cristo. Referente, sinceridade, dedicação e fé. Acima de Abel, somente Jesus. Foi ele, Abel, que foi o primogenitor da fé salvífica. E Deus fala disso no capítulo 11, 4. Ele foi o primogenitor da fé, foi o primeiro homem a formar a fila da fé, o qual Caim o matou. Só que não desistiu. Houve um substituto. Aí Sete gerou um filho por nome Enos. E esse Enos, ele começou a invocar o nome. Nós sabemos que invocar o nome do Senhor da Glória é promover progresso. É criar instruções, ou seja, dar instruções, acatar as instruções de Deus, fazer reuniões. Dá para entender que naquela época ele criou um ministério de célula. O que é ministério célula? Igreja é casa. Hã? Igreja Então, isso é igreja, em casa porque não tinha aquele lugar assim reunido para ele. Então ele criou um ministério em células. E ali foi crescendo isso, nos chama muito atenção, porque aqui no capítulo 5 nós vamos ver todos os capítulos, mas pelo menos nós vamos dar uma meditada no versículo 15 e 16, aí foi gerando, sabe? Foi gerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gerações, 8 gerações, 9 gerações, 10 gerações. Ele veio de novo, esse é só. Aí, cortou. Porque esse ministério deu oportunidade ao povo de novo não se corromper. Os que foram destruídos não se corromperem. Mas olha o que diz aqui a palavra de Deus. O irmão mesmo pode ler.
no versículo 16, 17, 18, 19, bem antes, mas aí nós já vamos ver aqui uma linhagem de homens salvos, uma linhagem de pessoas, todas elas salvos e profetas. E aquelas pessoas eram aí visando o quê? O que iria ocorrer no futuro. Foi só Noé que foi avisado? Não. Antes de Noé, houve grande quantidade de salvos, e todos os salvos eram avisados sobre o futuro que pertence a nós. Se o irmão quiser ler o versículo 16, 17, 18 até o 20, é do capítulo 5 de Gênesis. 16 ao 20. E viveu Malatael, depois que gerava 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malalel 895 anos e morreu. E viveu Jared 163 anos e gerou a Enoque. E viveu Jarade, depois que gerou a Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Isso, então foi essa geração é a geração bem-aventurada, porque ela não parte de Caim, ela parte de quem? De Enos, substituto de Abel, que Enos era neto de Eva, Sete era filho, e Enos era neto, só que nós estamos querendo linhagem, e vai seguindo a linhagem, se os irmãos contarem, a linhagem ela prossegue no sentido que conservação é igual à linhagem judaica. Os judeus eles têm aquele zelo por linhagem, e se a família for viajar, não viaja todos em um avião. O filho viaja em um avião, o pai viaja em outro, talvez a mulher viaje em outro, porque se houver desastre o avião, não morra todos. Fica aquela conservação naquela linhagem, porque isso é inspiração de Deus e é bem profético. O irmão leu até o versículo 20, do 21 ao 25, vamos ver o que diz a palavra de Deus. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Jerusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Jerusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Até não? Por enquanto. Um ano tem quantos dias? 300? Os anos foram tirados pela vida de quem? Os anos foram tirados, os dias do ano foram mencionados através da vida de quem? Pode ler novamente, irmão. Versículo 21, não é? E 22. Versículo 20 e 21. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Isso. E depois andou, e foram todos os dias de Enoque, quantos dias? E viveu Enoque 65 anos e gerou a Jerusalém. E depois? E andou Enoque com Deus depois que gerou Jerusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Ele não provou a morte, né? mas vamos analisar que é profético, tem validade, por isso que a Bíblia não pode ser desprezada. Viveu ele quantos? 365 anos. Não vale um dia. Um ano tem 365 dias, que é tirado pelos anos de Enoque. Um dia vai saber disso? Lembra que ontem, foi um dia que a irmã pegou pegou ele no fim, nós tivemos um comentário que o número 13 é o número da rebelião. Tivemos, eu fui assim rapidamente, porque tudo na Bíblia tem um significado. O número 7, se é perfeito,
E o número 13 é o número da rebelião, está na Bíblia, e tem Gênesis mesmo, né? 14:4. E aqui os números do ano foram tirados, os dias do ano foram tirados pelos anos de Enoque. Aí, né, nessa sequência, continuou. Enoque aqui, ele é a sétima linhagem. Nós vamos contar tudo para ganhar mais tempo. Então, Enoque é a sétima linhagem depois de Adão. Então, quando houve a sétima linhagem, o que aconteceu com Enoque? Já viram que ele é a sétima linhagem? Aqui fala, mas tem o lugar mais fácil aqui em Judas 12, 14, vamos ver o que diz a palavra. Depois voltaremos para lá novamente. O importante é a gente trabalhar junto com os profetas de Deus já do passado, e a gente se alegra muito com isso. É isso de Judas. Isso, a revista do apóstolo Judas. Diz a palavra de Deus, glória a nós. Judas o quê? Judas, capítulo. Não, Judas só tem um versículo, capítulo só. Né? Só tem um capítulo só. Isso. Aqui no capítulo. O capítulo é um só. Onde fala que Enoque era o sétimo da linhagem de Adão, aqui no versículo 14, 13 e 14. Versículo 14 já diretamente no assunto. Pode ver, irmão. Ondas impetuosas do mar e julgam suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para as quais será eternamente reservada a negrura das trevas. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Isso. Então, Enoque é o homem. Tem sentido ou não? Se nós olharmos bem na ética do trabalhar de Deus, a palavra que ela traz, no princípio, revelado, Deus trabalha em cima daquele princípio. Por que o arrebatamento da igreja está próximo? Vamos saber no dia. Você está chegando no tempo de Enoque. Aí vai despertando. Por que o tempo de Enoque? Do tempo da época de Enoque, o tempo que Adão pegou até o nascimento de Cristo, foram 4.000 anos. No calendário hebraico, nós já estamos há quase 3.000 anos, não é 2024. Esse calendário é o calendário errado, o calendário do Papa, que é chamado Papa Gregório, que atrapalhou tudo. Mas se nós olharmos bem, o mundo está chegando no tempo de Enoque. Quando o sétimo linhagem foi Enoque, então aconteceu o quê? O translado. Ele foi transladado para não ver a morte. Isso antes do dilúvio. Antes do dilúvio. Aí vem a oitava linhagem, veio Matusalém, que Matusalém, o pai de Matusalém, aqueles pais daqueles filhos, cada filho que nascia, os pais já tinham a revelação de Deus sobre o futuro, porque ele colocou o nome dele Matusalém, Enoque colocou o nome do filho de Matusalém. E Matusalém significa: quando esse for retirado, então virá. Diz velho, Matusalém morreria antes do dilúvio, porque estava servindo a Deus. Então vê que não foi somente um. Depois de Matusalém, que diz a palavra do Senhor, voltando lá para Gênesis capítulo 5, versículo 25 até o 30,
Depois veio mais só 3 linhagens. Qual que é o livro? Gênesis 5 novamente. Muito bom para nós meditar nela, nessa boa palavra de Deus. Aí aparece, deu Matusalém, depois que gerou Lameque. Aí entra Matusalém, Lameque, Noé. Só. Aí depois vem o quê? O dinossauro da salvação estava presente. Nem os caimitas, nem outros povos que se misturaram, deram atenção para a linhagem salvífica, para o ministério. E aqui diz a palavra de Deus, né? No versículo 25, aí para irmã ler, no Gênesis 5, 25. Para a irmã ler para nós ir analisando bem. 5. Capítulo 5, verso 25 e 26. Diz assim: E viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. E viveu Mesalai depois que gerou Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. Isso. A sétima linhagem, a oitava linhagem. Depois aparece ele, gerando no versículo 27, e todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. 969 e por que não durou 1000 anos? Porque Deus falou com Adão. Um dia de Deus é 1000 anos. Deus falou com Adão: no dia que ele comer desse fruto, morrerá nesse mesmo dia. E um dia, sendo um dia de Deus com 1000 anos, ninguém durou 1000 anos. O que mais durou foi esse. Matusalém durou 969 anos, mas não chegou 1000 anos, porque Deus tinha dito: todos que comerem morrerão nesse mesmo dia. E lá, tanto o Salmo 94, que 90, versículo 4, fala que 1000 ano é como 1 ano não é para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos. Pedro também fala disso, 3:8. Então, dentro daquele milênio, não passou ninguém que durou 1000 anos. Só que com tudo isso, a promessa de Deus, ela estava em função, porque esse Matusalém foi a profecia que o Pai trouxe, chamada na tradução da palavra retirada. Quando vê se retirar, então virá. E prossegue aqui no versículo 26, 28, irá dizer que Lameque gerou quem? Leia no caso, por favor. Ele viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Isso, e versículo 29. E chamou seu nome Noé, Isso. dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. É profecia ou não é? Hã? Ou não? Noé, aí o pai de Noé profetizou: esse será conservado para o nosso povo. Por isso que ele foi e voltou. Subiu lá lá na Armênia, no Monte Arará, na época, mas depois que as águas migraram, Noé voltou para aquela terra devido à profecia de pessoas salvas. O pai de Noé chamava Lameque. Lameque. E não parece nada, mas é tudo, é a profecia de Deus. Aí ele profetizou. A palavra Noé, não sei se todos sabem, que significa repouso, sabia? Noé, repouso? Repouso. Sabe qual é o tipo da igreja? Repouso. Antes da grande tribulação dos 7 anos que há de vir sobre a terra, a igreja estará onde? Repouso. Glória a Deus. Repouso. Porque é típico, então a nossa esperança
7, não faz sentido. Para quem gosta de meditar na palavra, o Espírito de Deus está presente, então o número também dos dias de ano, de Lameque, foi um número que traz plenitude. Quantos anos ele viveu? 700? E o número 7 é o quê? Hã? Perfeição, mas uma perfeição no sentido completo. O que é perfeição? Perfeição é a atuação do fruto do Espírito. Isso é que significa ser perfeito. A pessoa, nós que temos falhas e vai para os mais lugares, mas sempre a plenitude, a riqueza de Deus que vem sobre nós, e identificando com o número 7, ela nos enriqueceu de tal maneira que nós temos esse direito de estar sempre reparando as nossas vidas e prosseguindo em Cristo. O número 7 ele traz para você dedicar, ele traz sabedoria. Tem parte na Bíblia, no versículo que a sabedoria traz 9 qualidades, porque eu procedi de tudo no número 7. Agora veja bem, o número 7 confirmado, 767, 777. Agora aparece o número reprovado, 666. Estão compreendendo? Aparece o número. Por que é reprovado? Porque a pessoa nasce no pecado, é o número do homem caído, é o número da criação do homem no 6º dia. Ele cria no pecado é 6, se morrer no pecado é 666. Nascer, crescer e morrer. E não se arrepender. Só que Enoque foi o seguinte: Enoque viveu 777 anos. Perfeito. Era o testemunho que era Deus. Abel era para prosseguir o ministério de reforma. Mas Caim o assassinou. Caim não matou Abel, Caim assassinou. Sabe, matar tem um sentido e assassinar tem outro. Quem sabe? Matar é o mesmo de assassinar, sabia? O que quer dizer matar? Matar é matar. E assassinar? Não, matar alguém que não tem culpa. Compreendeu? Não é a mesma coisa, não. Matar, Deus não assassina ninguém, mas Ele mata. Mata, compreendeu? Ele não mata ninguém que não tem culpa. Ele não assassina, ele não é assassino. Ele mata quando alguém insulta ele, insulta que não quer voltar novamente. Só que a diferença, Caim cometeu e Moisés cometeu no Egito, homicídio, porque matou um homem culposo. Estava, compreendeu, irmão? Interessante, porque por que eles cometeriam isso? Porque quando você muda o sentido da palavra, você inverte o sentido da palavra, corre perigo de a pessoa inverter algo diferente do que Deus falou. E isso creio que um ministério de heresia e inversão de valores. Agora analisemos bem, o dilúvio estava próximo a chegar, mas não tinha chegado. Mas também o livramento estava presente, glória a Deus. Na linhagem de todos aqueles homens que deram ouvidos o ministério fundamentado por quem? 7. O neto de Adão. Segundo o levantamento, Adão chegou mesmo assim converter de verdade foi o ministério que o neto fundamentou. Chegou para se converter. Agora aparece no número 6 de Gênesis. O que aparece no número 6? Um grande grupo de pessoas que já não fazia parte dessas pessoas que receberam a palavra. Por que é necessário alguém ouvir a palavra e perseverar?
Não sei se as irmãs estão compreendendo. Estão compreendendo? Aleluia. Lameque, Jared, ou seja, os da linhagem de Sete, todos eles profetizavam que o dilúvio viria. Porque eles profetizaram que haveria o dilúvio. Profetizaram porque eles tinham o ministério da salvação. Isso é muito lindo na palavra de Deus. E continuou e foi bem aventurado. Mas aqui no livro de Gênesis, no primeiro versículo, diz a palavra de Deus que o homem era mau continuamente. Versículo 5: E viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação do pensamento de seu coração era de continuamente. Era continuamente. Lembre ontem que nós tivemos comentário que todo pecado nasce pequeno. Se lembra ou não? Todo pecado nasce Pequeno. Por que ele nasce pequeno? Porque ele nasce no coração, para a mente, e pode ser rejeitado pelo pensamento. E ao ser rejeitado pelo pensamento, claro que a pessoa continua perseverando. Mas aparece aqui uma linhagem de homens, a reforma, as pessoas convertidas, sendo salvos, os descendentes de Caim sendo abençoados, mas não se importou com a salvação. Os descendentes de Adão na linhagem de Sete sendo salvos, dando prosseguimento, os nomes foram de profético, até o momento que um restante não deu ouvidos para isso. Aqui diz a palavra do versículo 5: E viu Deus que o pensamento do homem era má continuamente no seu coração, não tinha lugar para arrependimento. O que aconteceu? Aí Deus determinou o dilúvio. Por que isso? Porque começou casamentos ilícitos, não é isso? Casamento de pagãos com crentes, com o povo da promessa. Não era Israel não existia ainda. Mas sobre aquela mistura e a questão foi casamento. Hoje, nos dias atuais, o casamento ilícito, ele está trazendo grande destruição sobre a terra. Porque isso é lá no dilúvio. Hoje não se deve culpar. Não se deve culpar nem TV, nem internet, nada. É a mente do homem. Porque naquela época não tinha nenhum tipo de tecnologia que viesse a divulgar pecados. Mas a mente do homem, ela já foi conquistada. Com o interesse de pecar e pecar constantemente. E os filhos dos homens, os filhos de Deus, olhem bem, ainda restou um grupo dos descendentes. Alguns têm outras teorias que dizem eles foram os anjos, mas anjos não têm condição para casamento, não tem incorruptível. Os anjos pecaram, já li uma matéria, que os anjos pecaram e casaram com a filha dos homens. Mas essa matéria não tem respaldo bíblico. Está compreendendo? Porque todos os anjos que pecaram, eles estão aonde? Os anjos que pecaram, eles estão presos. E os demônios que fizeram os anjos pecar estão soltos. Exatamente. Assim que a Bíblia mostra. Então não tem efeito. Só que houve ali uma corrupção de crentes com os descendentes de Caim também. Com crentes com descrente. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens era a famosa lista. E casaram sem limite, sem organização. Ia tomando mulheres de todos os jeitos, de todas as maneiras. Aí entrou o processo do dilúvio e entrou a destruição por causa do quê? De mistura do certo com o certo com errado, tudo fica, torna-se errado. Eu quero só encerrar um gesto para nós aí, você nem leu esse foi, não é? Mas agora eu quero sobre Gênesis capítulo 6, verso 6. Já vamos encerrar.
sobre a terra e pegou em seu coração. Isso. A palavra nas profecias fala que Deus não se arrepende. Por isso nós temos que ter cuidado com o erro de gramática. Na correção desse versículo fala, arrependeu Deus? Não. A palavra diz, Deus se entristeceu de ver o homem naquela situação totalmente pecaminosa. Aí ele diz, não compreenderei mais, não tereis, não vou mais conter o meu espírito com o homem. Porém, os anos são reduzidos. Por quê? Porque quando há o pecado, automaticamente há redução. E a redução só traz destruição, uma realidade nisso. Mas encerrando, não sei se os irmãos compreenderam sobre o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus, ele não desistiu. Adão pecou, Deus fundamentou o ministério sobre quem? Enos, capítulo 4, versículo 26. Enos invocou o Senhor. Depois que aquela linhagem for salva, aí veio o quê? Dilúvio. Mas Deus deu ainda sequência referente a depois do dilúvio. Quem Deus conservou no dilúvio? Noé. Isso. Noé subiu por cima da grande tribulação das águas, causada pelas águas. Depois Noé desceu novamente para povoar a terra. Demonstra o quê? A igreja vai subir, não vai? Mas Israel vai ficar para trás. Israel vai começar. Mas o que acontece? Assim como Noé voltou e povoou a terra, Cristo voltará com a igreja e estabelecerá 1000 anos de paz. É a nossa visão que o Senhor revela na sua própria palavra, para que nós tenhamos mais tempo de ficar sempre influenciado com essa tua palavra de Deus. E Deus continua nos abençoando em Cristo. Não sei se os irmãos compreenderam ou não. Compreenderam? Então, antes do dilúvio, houve muitas pessoas salvas, não grande multidão, porque aquele ministério do dilúvio, irmão, o pecado de Adão, o ministério, durou 2000 anos. Então foi salvo muitas pessoas, ele falava somente de linhagem, mas tinha a linhagem deles que foram salvos também. É um sinal que Deus, ele não desiste. Ele está sempre lutando para que a pessoa reviva novamente. É uma realidade disso. E aqueles que pereceram pela desobediência, né? Os que pereceram, porque Noé foi o último pregoeiro, mas antes de Noé, quantas linhagens houve? Houve 10 linhagens. Aleluia. E aquelas 10 linhagens eram a linhagem da reforma. Eram pessoas que tinham se convertido a Cristo, Jesus, o Senhor da glória. E tinha continuado a conversão. A conversão foi de tal maneira que houve até o modelo do arrebatamento, o tempo do arrebatamento. Enoque foi arrebatado. E Matusalém profetizou. O pai de Matusalém foi Enoque, profetizou sobre o quê? O juízo de Deus, Deus em Judas hoje, o juízo de Deus e também a vida de Cristo. Aleluia. Foram 2 profetas que não provaram a morte. Foi Enoque e Elias, né? É Enoque, diz o tempo do arrebatamento. 7 mil depois do ano de Adão, esse calendário está oculto, não sabemos quando ele se cumpre bem. E Elias modelou o tempo do arrebatamento, com a modelo como a pessoa será arrebatada. Ela será avisada antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento.
casamento, ela será. Não, nós já fomos avisados desde o dia que aceitamos a Cristo. Você vai ser arrebatado. Você vai ser arrebatado, é só perseverar. Então, o aviso do arrebatamento começa no primeiro dia que a pessoa aceitou Cristo. Por isso que ela vai perseverando, pensando na história. Eu devo perseverar, porque o arrebatamento está justamente nessa minha revelação. Vai revelar, vai ser arrebatado. Depois, antes que suba, aí depois que a sétima trombeta tocar, aí revela, olha, brevemente você será arrebatado. Porque o toque da sétima trombeta, a palavra diz que toca vários dias. Não sabemos quantos dias ela toca, não é? Não sei se é a mesma quantidade do que os dias, mas ela vai tocar e vai avisar. Agora, o aviso que Jesus vai vir já está dentro de nós, já está? Eita maravilha! Olha, o nome do Senhor. Senhor Deus, receba a oferta do céu que só tens preparado. Em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre. Amém. E graças a Deus. Já vamos fazer essa oração do agradecimento a Deus. Nós temos glória, diz o irmão. Tem que fé, o Senhor da glória. Tem com amor e com alegria. Deus da glória ama aquele que dá com graça. E Deus continua nos abençoando rica e poderosamente. Querendo Deus, alguns segundos estaremos continuando o trabalho do Senhor. O estudo da palavra de Deus que nos edifica muito nesta época tão rica para se servir ao Senhor, nosso amado Deus. Pega os envelopes que se quiser pegar, pegue pela fé. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho, que alguém vai tomar a ceia, vai nascer com os irmãos também. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que Ele nos concedeu nesta noite. Senhor, nosso amado Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu nesta noite e nas demais também. Senhor da glória, na virtude divina, Senhor, na tua gloriosa palavra, que foi feita a oração nesta noite, Senhor, em favor de várias causas, Senhor da glória. E assim, meu Deus, Senhor, ouça, Senhor, de acordo com a tua santa e gloriosa vontade, a tua santa e gloriosa palavra, e permanece para sempre. Meu Deus, apresentamos também a nação de Israel, apresentamos também, meu Deus, outras nações do nosso Brasil, assim por diante. O nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece para sempre. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe nessa palavra. Que todos possam compreender ao que ele